Boa noite a todos. Meu nome é Gilberto. Eu vou estar aí fazendo apresentações, de alguns tipos de infecções sexualmente transmissíveis. Bom, tipos, de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos a herpes genital, o cancro mole, que é a candroide, o HPV. Temos também as doenças inflamatórias pélvicas, DIP, e também a donovanose, a gonorreia, ela é uma infecção por gramídia, e a linfogranuloma venéreo, ou seja, LGV, e também a sífilis e a AIDS. Eu escolhi, dentre essas infecções, essas doenças, para falar nessa tarde sobre a AIDS. A AIDS ela é causada pelo vírus, conhecido como HIV, e ele foi reconhecido em meados de 1971. O vírus ele é causador da síndrome e ele é transmitido por via sexual, por meio de contato com sangue contaminado, e também pode ser transmitido da mãe para o filho na gestação, no parto ou durante a amamentação. Formas de contágio. Este tipo de infecção, o vírus HIV, ele pode ser transmitido das seguintes formas: relação sexual, sem o uso de preservativo com pessoa infectada, também com contato com sangue de pessoa infectada, ou seja, esse contato ele pode ocorrer, por exemplo, ao se compartilhar objetos cortantes com pessoas infectadas e por meio de transfusão de sangue, utilizando-se sangue contaminado. Vale salientar que as regras para a doação de sangue adotadas nos dias atuais e os testes disponíveis para testar o sangue recebido fazem com que os casos de infecção por transfusão sejam raros. Também outra forma de contágio é da mãe para o filho, podendo ocorrer durante a gestação, no momento do parto, ainda durante a amamentação. E vale destacar que o HIV ele não é transmitido pelo beijo, suor, lágrimas, toalhas, lençóis, sabonetes, piscinas, aperto de mão ou abraços. Sendo assim, contato próximo com uma pessoa que tenha esse tipo de infecção, o vírus HIV, não é responsável pela transmissão do vírus, porque muitas pessoas ficam preocupadas. Aquela pessoa é portador do vírus HIV, e muitas vezes tem aquela rejeição das pessoas, de ficar perto, de se comunicar, muitas vezes de morar até mesmo na mesma casa que essa pessoa, de utilizar, como foi feito aí, toalhas, sabonetes, copos, outras coisas do mesmo lar, sabendo que essa pessoa é portador. Então vale ressaltar que esse tipo de infecção não é transmitido através desses outros tipos de métodos, mas sim através da pessoa que já é contaminada pelo vírus ou de algo cortante, ou seja, através do sangue que está contaminado. Sintomas, sintomas desse tipo de infecção. À medida que a infecção progride, alguns sintomas surgem. Na fase sintomática, podemos observar sintomas como febre baixa, sudorese noturna, diarreia crônica, infecções bacterianas e a candidíase oral. A AIDS ela instala-se quando o indivíduo começa a apresentar infecções oportunistas,
o sistema imunológico está seriamente comprometido. São infecções oportunistas que merecem destaque a tuberculose e a meningite, né? Ou seja, quando o indivíduo é contaminado com o vírus, né, HIV, ele pode ter outros tipos de infecções, né, a qual o sistema ele não vai corresponder, não vai combater esse tipo de infecções. Então isso é preocupante. E é onde que entra, né, a tuberculose, a meningite ou outros tipos de infecções, outros tipos de doenças, né, que pode afetar ainda mais o sintoma, né, ou agravar o sintoma do paciente. Tratamentos, né? Quais são os tipos de tratamentos para esse tipo de doença, esse tipo de infecção? O tratamento do HIV ou da AIDS, ele não garante a cura da infecção e baseia-se no uso de medicamentos, né, que inibe a replicação do vírus. O uso desses medicamentos é importante para controlar a infecção e também para retardar a projeção para a AIDS. Os primeiros medicamentos antirretrovirais surgiram ainda na década de 1980, mesma década em que a AIDS ficou conhecida, né? O surgimento desses medicamentos foi essencial para garantir uma maior qualidade de vida às pessoas com HIV positivas, controlando a doença e evitando o rápido enfraquecimento do sistema imunológico. Ou seja, né, então o tratamento desse tipo de infecção é somente através, né, de medicamentos, a qual ele vai inibir, né, a replicação do vírus. Então foi muito importante, né, a descoberta desses medicamentos que dá para o paciente, né, e garante ao paciente uma vida mais, podemos dizer, tranquila, né? Se essa pessoa fazer o uso certo desses medicamentos, ela vai levar uma vida mais, né, uma vida mais tranquila, mais calma. Então ajuda, né, no combate, no tratamento desse tipo de vírus, desse tipo de infecção. A prevenção, né? Então, o mais importante de tudo é nós prevenir estes tipos de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, o que podemos fazer para prevenir, né, esses tipos de doença? Então, tem várias medidas, né, que devem ser adotadas que previnem a infecção por HIV. Uma delas é a utilização do preservativo em todas as relações sexuais. Ou seja, toda vez que for ter uma relação sexual, né, deve-se usar o preservativo, porque é das medidas mais, né, mais, mais adotada, né, mais simples, também mais adotada que eficaz, né? Vai evitar não só essa doença, né, esse vírus HIV, mas como pode evitar outros tipos de infecções, né, que venha a ter a pessoa. Então, a utilização de preservativo é muito importante, né? Então, deixa aqui o conselho, né, que todas as vezes que você for ter uma relação sexual, né, utilize o preservativo. Você vai estar cuidando, né, primeiramente da sua saúde e depois, né, você também vai estar cuidando da saúde do seu parceiro. Porque hoje em dia não está escrito, né, não está estampado no rosto quem tem ou quem não tem, né, a doença. A gente não vem escrito na testa ou escrito no peito dizendo, olha, eu sou portador, né, de algum tipo de doença, ou com um tipo de infecção, ou com sou portador do HIV. Não. Então, para você cuidar, né, pra você não ficar naquela incerteza, você tem que se cuidar, né? Utilize o preservativo que você vai dar bem. Outra medida é a redução do número de parceiros sexuais, né?
é você ter um do principal, porque tem muitos tipos de pessoas que tem vários, né, parceiros, né, casos sexual, mas uma medida é você ter um parceiro fixo, né? Se você puder ter um parceiro fixo e saber que aquele parceiro não é portador de nenhuma doença, você vai estar mais aliviado, você vai estar mais em segurança, né? Em caso de pegar algum tipo de doença. Outra medida é a utilização de seringas e agulhas descartáveis. Então, toda vez que usar uma seringa ou agulha, né, tem que ser descartado. Tem que jogar fora essa seringa, tem que jogar fora essas agulhas, né? Porque você não sabe se uma pessoa anteriormente ou foi usada em um paciente ou em alguém que estava com algum tipo de infecção ou até mesmo portador desse vírus HIV. Então deve ser descartado. Um exemplo também que eu posso dar, quando você for ao cabeleireiro, for cortar o seu cabelo, né, tanto para os homens como para as mulheres, os homens principalmente, sempre ver se o barbeiro vai utilizar um gilete novo para fazer o pé do cabelo, né? Porque isso é muito importante. Não pode se utilizar o mesmo gilete para fazer, né, o pé do cabelo. Porque é uma coisa simples, mas se você não estiver observando, pode ser que alguém use o mesmo, nem usou uma pessoa anteriormente, depois vem usar em você o mesmo gilete, e isso você não sabe, que aquela pessoa ela tinha ou não, né, algum tipo de infecção, de doença. Mas, né, você prestar muito bem atenção nisso, que é uma coisa muito importante, né, você vai estar guardando a sua saúde. Outra medida é a testagem do sangue antes das transfusões, né? Então você sempre fazer o teste, né, de sangue. Outra medida também, agora falando das mulheres, né, das mulheres grávidas, elas devem fazer o acompanhamento do pré-natal para evitar a transmissão vertical, né, da mãe para o bebê. Então as mulheres aí, né, se cuidam, façam o pré-natal, né, para ver se há algum tipo de infecção, se há algum tipo de doença, porque essa doença ela pode ser transmitida, né, na hora do parto, na amamentação, né, pode ser transmitida na gravidez, então tem que ter muito cuidado, né, as mulheres aí, se cuidar, né, a fazer o acompanhamento certo, né, do pré-natal, que você vai estar resguardando tanto sua saúde como da criança. E outra medida, por último, é a dos profissionais da área de saúde, que devem sempre estar atentos à norma da biossegurança, né? Então, você está aí na linha de frente, trabalhando com esses pacientes, né? Deve se cuidar, deve estar atento aí às normas da biossegurança, cuidar da sua saúde, tá bom?